Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 3 de agosto de 2023. Estávamos comentando aqui como o tempo está passando rápido, né? Eu gosto de ver o tempo passar rápido. As coisas vão acontecendo, né? E daqui a pouco a gente olha, está tudo indo muito bem, graças a Deus. Então, essa noite, nós recebemos a nossa querida irmã, Denise Pupato, essa querida companheira de tantos anos, de caminhada, de estudos doutrinários, né? E a gente estava falando também dos filhos, que era tudo criança pequenininha que a gente conheceu na evangelização do Senhor, e agora já estão até com filhos, já grandes, e aí a gente fica, meu Deus do céu, que coisa incrível, né? Então, é muito bom receber você, Denise, é uma alegria aqui, todos os companheiros estão aí, e a gente fica muito feliz. E hoje a nossa querida companheira veio conversar conosco sobre esse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. E nós vamos conversar, iniciando hoje, né, o capítulo 25, não é isso? Eu estou bem perdida. Sim, é isso. É isso mesmo, eu fico perdida. Gente do céu, é o capítulo 25, que é buscar e achareis, item 1 e 2, não é mesmo? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do preparo e a prece de abertura. Carmen, por favor. Então, o preparo de hoje é desse livro aqui, Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E a lição escolhida é a 18, e tem como título Lembranças Úteis. E aí André Luiz nos dá um bocado de puxão de orelha. Então, vamos lá. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertarmos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas. Carmen, está sem som. Carmen, teu microfone desligou. Oi. Volta aí um parágrafo. Tá bom. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Então, amigos, depois desses puxões de orelhas aqui de André Luiz, que possamos refletir muito sobre a nossa existência, os nossos propósitos aqui na nossa vida, encarnados aqui nesse planeta, e que possamos aproveitar muito o Evangelho de Jesus
para que tenhamos as ferramentas necessárias para continuarmos a nossa caminhada evolutiva. Que Jesus abençoe essa noite de hoje, abençoe nossa amiga Denise, e que ela possa trazer para nós as explicações, as ideias necessárias para a nossa caminhada. Que Jesus abençoe a nossa noite de hoje, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Carmen, eu vou pedir a você, põe essa página no nosso grupo, por favor. Eu adorei essa página. Então, meus amigos, eu passo a palavra agora para a nossa irmã Denise Pupato, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vai conversar conosco sobre o capítulo 25, Buscar e Achareis, Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, item 1 e 2. Denise, a palavra com você. Você tem até 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos, tá? Você pode ir até 7h35 para fazer as suas conclusões. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Boa noite a todos. Eu vou tirar o interfone. Eu estou na minha casa, mas eu acho que ninguém está ouvindo o interfone, porque eles podiam ter entrado aqui e ter atendido. Só um minuto, gente. Eu acho que o porteiro cansou. Não precisei nem sair. Boa noite a todos. Que nós possamos ter uma noite de muita paz, que possamos captar as mensagens que o Evangelho nos traz, que André Luiz nos trouxe inicialmente. Esses puxões de orelhas são antigos para todos nós aqui, né? Somos todos colegas há muito tempo de jornada na doutrina espírita. Todos aqui. Não há novidade quanto à questão do não ocupes demais a espiritualidade com seus pedidos. É isso que a espiritualidade está dizendo. É isso que André Luiz está nos dizendo. Que a gente não precisa tudo que a gente vai fazer, desde que nós descobrimos que a espiritualidade existe, que ela nos ouve, tudo que a gente vai resolver, eu vou ter que convocar a espiritualidade para fazer. Isso em âmbito geral. Nós estamos falando aqui de todos os pensamentos reencarnacionistas que a gente conhece, os umbandistas, né? Todos eles, muitas vezes, também vão requerer. Aí eu tenho algum problema? Aí eu vou naquela casa espírita que tem mensagem, eu vou decidir com a espiritualidade se eu vou para aquele emprego, se eu não vou, se eu continuo esse relacionamento, se eu não continuo. É essa a grande questão de André Luiz. Esse puxão de orelha não é porque a gente não recorra à intuição que a espiritualidade possa nos dar, muito pelo contrário, a espiritualidade está cansada de nos dizer, de nos informar, que nós estamos sempre muito bem amparados, muito bem acompanhados, se é que nós desejamos essas companhias, né? Aí vai depender do que nós temos feito. Mas esse título, né, que já foi lido aí, do capítulo 25, Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Esse é um capítulo que não tem instrução dos espíritos, né? Nós já ouvimos isso em várias palestras. Não precisa de instrução dos espíritos, porque é tão óbvio, é tão claro esse ajuda você mesmo, que depois todo o resto se processará. Por que a gente não está recebendo a ajuda que a gente acredita que a gente está precisando? Né? É um capítulo lindo, né? Que fala sobre essa manutenção que a gente tem tanto medo de não dar conta de tudo que a gente precisa. Aí os espíritos nos mandam: observai os pássaros do céu. Não vos afadigueis pela posse do ouro, ou seja, não amontoeis. E aí, se amontoeis essa posse do ouro, não é você ser rico, milionário, não. É tudo aquilo que eu estou guardando como algo que mais na frente eu vou precisar, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Final de semana eu fui fazer eu estava precisando há muito tempo e estava adiando, né? Essa arrumação num armário, num quarto que eu tenho lá em cima na minha casa, no terraço, aquele convidativo quarto da bagunça, né? Então eu trago as coisas do consultório, eu coloco o brinquedo lá, levo algumas coisas que a gente não está usando, ventilador grande, boto lá e tal, e eu fui amontoando. Aí as coisas foram...
E aí a tarefa era minha, eu tinha que fazer essa. Até a menina que me ajuda aqui na limpeza falou assim: Denise, eu vou subir, vou te ajeitar. Não, nem adianta. Não adianta porque sou eu que tenho que decidir pelo que tem lá. E aí lá em cima tem uma cozinha, eu fui separar umas panelas. Eu falei, para que eu tenho tanta panela aqui em cima se eu cozinho lá embaixo? Lá embaixo eu também tenho panela. O que eu estou acumulando na minha vida? As pequenas coisas, gente. As nossas pequenas riquezas, que nós não temos reparado. O que está demais? Se está demais, é porque está faltando. Com certeza para alguém. Com certeza. E aí, nesses dois verbos que está nesse capítulo, buscai e achareis, e tem a questão do pedir e obtereis, que a gente também conhece muito bem. Nesses verbos que a gente encontra nessa passagem, pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Tem vários verbos. Batei a porta, ela vos se abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Esse é o item que está em São Mateus, capítulo 7, né? E aí, nesses vários verbos, qual que a gente mais usa? Pedir. A gente faz isso com uma capacidade inesgotável. Pedir. Tem um outro que a gente também faz muito bem. Reclamar. Eles juntos são uma dupla imbatível. Pedir e reclamar. E quando a gente pede, reclama, a dificuldade vem, a gente não reconhece. Quando a gente pede algo, aquele algo não acontece, a gente não reconhece porque não era o momento, porque não era bom para mim. De alguma maneira, quando a dificuldade aparece, eu entro em conflito. Eu entro em luta com a vida. Algumas vezes até em luta com Deus. Quantas pessoas, muitas vezes, em dificuldades muito grandes, se perguntam se é isso mesmo? Será? Caramba, eu venho estudando tanto, mas será que é mesmo assim que funciona essa questão da fé? E nós temos visto nos últimos tempos todo mundo reclamando de coisas importantes até, de doenças em família, doenças importantes, doenças graves. Se tiver alguém aqui que nesse ano não passou por nenhum problema que possa pensar importante, vocês são a exceção. Porque o que nós temos visto é um momento de transição real que nós estamos passando. Muitas dificuldades de variadas maneiras, mas que nós precisamos entender. Aí eu trouxe um trecho, além do Evangelho, eu queria dividir com vocês um trecho de uma meditação que a gente pode fazer sempre que a gente estiver diante de uma dificuldade, porque eu penso que todo mundo aqui já leu e releu esse capítulo. Eu não vou precisar falar frase por frase, mas eu acho que a gente precisa fazer uma releitura da nossa vida diante das dificuldades. Eu acho que a gente precisa ter um olhar mais compassivo com os desafios que surgem na nossa vida, para que a gente não entre nessa luta. Nessa luta é que a gente usa muito uma metáfora, que é uma história que alguém criou, terapêutica, que fala que a gente vive como alguém que de olhos vendados foi colocado em um campo. Esse campo, porém, tem muitos buracos e você desconhece. Você caminha por esse campo. Você anda devagar, você anda correndo. Como nos disse a Rose, né? Cada um tem uma visão do tempo. Eu hoje fui na farmácia e fui pegar meu remédio da Popular, que agora já tem vários novos remédios, né, gente? A farmácia Popular voltou a ser do povo, a ser popular. Então tem vários remédios. Remédios que nem tinham. O meu, por exemplo, não tinha, e é um remedinho caro da pressão, Celozoc, e ele está na lista da farmácia Popular. Enfim, é bom ver, porque entraram vários. E aí eu fui lá, falei pro rapazinho que me atendeu, o mesmo rapaz. Caramba, nem parece que já passou um mês, né? Um mês. Parece que foi semana passada que eu fui na farmácia. Então, o tempo ele é muito relativo.
Como a gente tem uma vida muito corrida, isso se torna uma coisa. A gente tem que reparar nas pequenas coisas. Então, a gente anda pelo campo, vendado, correndo. Eu, por exemplo, já me vi correndo nesse campo. E a gente não sabe que tem buracos, e de repente a gente cai em um desses buracos. E foi nos dado uma mala de ferramentas. Só que nela, quando eu abro, eu só encontro uma pá. E a pá, ela é feita para quê? Para cavar. E aí eu penso que a única ferramenta que eu tenho é a pá. E eu cavo. E cavo cada vez mais fundo. Cavo rápido, cavo devagar. Eu cavo para bem longe, jogo a terra para bem longe. Ou bem para perto. Não importa. Mas eu continuo cavando. Cavar faz buracos. Cavar não faz sair de buracos. Será que é assim que a gente tem levado a nossa vida? Essa pergunta que o autor faz no final da metáfora. Será que é assim que a gente tem levado a nossa vida? Cavando em buracos para poder sair do buraco? Quais seriam as outras alternativas quando eu estou diante de uma dificuldade grande? Eu tenho que buscar mecanismos que não seja aquele que está me fazendo ficar ali no buraco. Eu tenho que buscar mecanismos que não seja cavar. Onde é que eu ando cavando? E aí tem uma meditação sobre dificuldade no livro Um Caminho com o Coração, do Jack Kornfield, que ele fala assim: sente-se quieto. Não vou fazer como se fosse uma meditação, eu só vou ler para vocês refletirem comigo, né? Sente-se quieto, sentindo o ritmo da sua respiração, dando lugar à calma e à receptividade. Agora pense em uma dificuldade que você enfrenta nesse momento. Qualquer que seja o aspecto da sua vida, espiritual, material, do relacionamento, observe como ela afeta seu corpo, seu coração, a sua mente. Sentindo-a cuidadosamente, comece a fazer a si mesmo algumas perguntas e ouça dentro de si as respostas. Como costumo tratar essa dificuldade? Como tenho sofrido com a minha resposta e reação a ela? Quais as coisas que esse problema me pede para abandonar? Qual sofrimento é inevitável? Qual é a minha medida de aceitação? Qual é a grande lição que essa dificuldade poderia me ensinar? Qual é o ouro, o valor oculto nessa situação? Essa meditação é para que a gente possa abrir os canais receptivos dentro de nós. Porque, como disse André Luiz, as respostas não estão todas via espiritualidade. Eu posso pedir ajuda, eu posso rogar amparo, eu posso. Mas essas avaliações, esses questionamentos, eles têm que estar voltados para nós. Porque as dificuldades vão acontecer, nós não vamos nos libertar delas, né? E nós sabemos que os nossos sofrimentos estão correlacionados com os valores que nós estamos precisando atualizar, como fez o Zoom comigo. Eu fui obrigada a atualizar. Então, quando a dor chega, é a mesma coisa que o Zoom fez comigo. Ó, Denise, você está precisando atualizar nessa área. Aí eu digo, não, agora não, não. Vai acontecer assim? Não vai. Vai vir aquela dificuldade e eu vou ser obrigada a me relacionar com ela, a olhar para ela, a criar estratégias dentro de mim para poder lidar com aquilo.
E se hoje nós estivéssemos assim, ó, diante de Jesus? Foi o que eu pensei quando eu estava pensando sobre esse estudo com vocês. O que eu pediria hoje? Todos nós aqui poderíamos fazer uma lista de coisas. Será que nós teríamos a humildade de uma forma metafórica, de novo, óbvio, falar como o cego de Jericó? Que eu possa ver, Senhor. Que eu possa ver. O que nós pediríamos? Será que o nosso pedido já retrata um amadurecimento espiritual? Porque o amadurecimento espiritual, inclusive nesse livro do Jack Cornfield, no final do livro, ele dá 10 requisitos para um amadurecimento espiritual. Um dos primeiros é a flexibilidade. Flexibilidade emocional. Será que nós temos? Nós íamos ficar parados ali no número 1 um bom tempo, fazer vários seminários, para que a gente pudesse começar a elaborar essa nossa flexibilidade. No livro Pão Nosso, eu gosto muito de uma mensagem de Emmanuel, que ele fala dos 3 imperativos, falando desse capítulo, né? E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E quando a gente pensa numa porta, né? Eu vou bater, eu preciso de quê? Aí fala sobre isso, né? Eu preciso primeiro ter uma energia para procurar. Então a primeira pergunta é: o que eu tenho buscado na minha vida? O que eu tenho buscado na minha vida? Que coisas eu já busquei que estão lá atrás e que me trouxeram sofrimento? A gente bem sabe. E o passado eu não posso refazer. O passado eu não posso reescrever, a não ser que seja na minha consciência, enquanto espírito, né? Imortal. Eu vou reescrever uma história de auto-perdão e de reconhecimento dos equívocos, para não repetir. Para que a gente possa sair dessa revisão como Maria de Magdala. Será que nós temos essa força interna, todo esse amor para doar na direção de alguém? Quando eu ouço as pessoas hoje falarem, discutirem até questões políticas, né? Questões econômicas, não entendo nada de economia, né? Não é a minha área. Então, tudo que eu não sei, eu pesquiso para saber, né? Então, quando eu vejo as pessoas defenderem ideias que caminham contrário àqueles que mais sofrem, eu penso assim: eu não estou junto com essa pessoa. Eu não caminho com esse pensamento. Eu me afasto disso. Eu estou falando em termos de pessoas de destaque, governanças e tudo mais. Eu vou me afastar desse pensamento. E aí eu tenho que entender o que me conecta e o que eu tenho feito na direção daqueles que mais sofrem. Porque eu colaboro lá no CEOI. Vocês também colaboram em algum lugar, ajudam as pessoas. Já falaram, vocês já repetiram também nas palestras de vocês sabem disso. Essa é a menor migalha que a gente dá. A gente ainda não é aquela viúva que coloca lá a parte que ela não... Essa é a parte mais fácil. Mais fácil. Porque a gente dá do que sobra, a gente não dá do que está faltando. E a gente não, eu pelo menos não estou fazendo o movimento de ir na rua, de entregar quentinha. Eu não estou fazendo esse movimento. Tem pessoas que vão lá, que cozinham. A pandemia, ela foi uma coisa assim que eu vi as pessoas lá do centro, algumas amigas nossas, cozinhando em casa. Helena, Quesada, elas faziam as comidas, e outras pessoas, eu não sei o nome de todo mundo que fez isso, eu estou falando de quem eu sei. Cozinhou em casa, e o Arthur não deixou distribuir nem um dia. Naqueles dias que nós estávamos dentro de casa, e não botava nem o nariz para não ser contaminado. E que as pessoas não pararam de trabalhar. Esse é o bem maior.
Esse é você se colocar ali à frente. E eu ouvia dele, eu não vou parar porque aquelas pessoas não podem parar, elas precisam comer. Eu fiz alguns movimentos de ir lá com ele para montar a cesta, quando não tinha ninguém lá e ele estava fazendo sozinho. Não era mole, não. Não foi mole para ele, não. Mas ele falou que Deus é... Aí você pede, me ajuda. Foi um dia que eu fui lá levar alguma coisa e eu falei, tá montando sozinho? Não, então eu vou ficar contigo. Aí ficou eu, meu marido, depois eu levei meus filhos e foi uma vizinha, depois nós éramos uma equipe. Então, quando a gente pede, o nosso pedido é na direção do outro, é honesta, do bem, vai acontecer. Essa porta vai abrir e ela vai me dar. Porta é comunicação, comunica com algo, com outro ambiente. Que porta eu estou buscando? E quando a porta se fecha? Eu aceito? E quando não vem aquilo que eu quero? Né? Eu estou exaltando o Arthur aqui porque ele não está aqui, porque eu já falei para ele que eu não dou essa moral para ele. Né, para ele não ficar muito orgulhoso, né? Mas a tarefa dele foi muito bonita mesmo. E ele continua na rua, ele continua com uma lista de colaboradores que são aquelas pessoas que podem dar como podem não dar. Eu já esqueci, de vez em quando eu falo, Arthur, eu estou em dia contigo, porque a minha tarefa é só essa, é dar um negocinho ali para colaborar com aquelas pessoas que fazem fila para receber a palavra deles e a comida lá em Marechal. E aí Emmanuel diz assim, esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram anunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, ou seja, estamos todos aqui com muitos débitos, nós já sabemos disso. É imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes. Ou seja, será que eu ainda me encontro nessa cadeia de convenções sufocantes? O que Emmanuel quis dizer com convenções sufocantes? O que ainda eu busco na minha vida de relacionamento, nas minhas tarefas, que ainda é sufocante, voltada com preconceitos, com dedicações vazias, hábitos cristalizados. Hábitos cristalizados. A gente precisa olhar, porque são esses hábitos que vão falar de nós na hora do nosso desencarne. O que nós estamos construindo na nossa caminhada aqui? Que é um recado que nós vamos deixar. Se a gente pensar assim, poxa, eu vou desencarnar, né? Vai todo mundo que é mais próximo chorar um dia, vai lá no meu enterro e tal, mas a vida continua, a vida que segue. Mas quando falarem da Denise, o que elas vão lembrar? Será que eu deixei alguma marca em algum coração? É isso que eu quero para mim. Que marcas eu tenho deixado? Como é que eu sou no meu relacionamento? E essas marcas até dentro da nossa própria casa de relacionamento. Como é que as pessoas na minha família vão lembrar de mim? Uma pessoa autoritária, sufocante, uma pessoa cheia de preconceitos, de critérios, de regras. Porque nós espíritas também temos muitos critérios, muitas regras. Somos ótimos palestrantes, todos aqui. E esses mesmos palestrantes, como diriam os nossos parentes que não nos assistem aqui? Será que eles vão dizer que somos ótimos também? Então, num determinado convento, um mosteiro, não me lembro o nome, né? Mas tem um nome. Eles tinham como prática colocar, ao final do ano, uma avaliação. Cada um ia ter que escrever, era um mosteiro pequeno, 10 monges ali, 10. Eles tinham que colocar 3 características positivas e 3 características que eles consideravam negativas, sem identificação. E todo mundo ia receber todas aquelas avaliações. As 3 coisas boas, gente, maravilhosas. Vocês já imaginaram se a gente fizesse essa dinâmica aqui entre nós, agora, e nós recebêssemos 3 avaliações?
Eu ia pensar assim, acho que isso aqui quem falou foi a Rose. Eu sempre achei que a Rose pensava assim, ou a Denise, né? Nós convivemos muito na escola, né, Denise? O que nós íamos pensar? Nós estamos preparados para ouvir do outro o que eu estou precisando melhorar? Quando alguém na família fala até assim, olha, nossa, você anda tão irritada, aí a gente pensa, eu irritada? É você que não faz isso, aquilo, a gente enumera. Então, se eu tenho pedido, o que eu tenho pedido? Paciência. Hoje eu falei com meu marido alguma coisa, eu falei, acho que eu vou começar a rever meus pedidos. Porque eu acho que eu estou sendo colocada em teste com todas as listas daquilo que eu ando pedindo. E está pesado. Olha, Rose, naquela semana que eu tive o curso, eu falei, né, não posso e tal com você. Essa semana eu fiquei doente. Eu falei, gente, se eu falar para a Rose que eu não posso fazer, ela vai achar que eu estou de graça com ela. Porque eu fiquei com uma sinusite, mas uma sinusite, que só Deus sabe como é que eu fui trabalhar. À base de Novalgina 1 grama de manhã, mas ontem não, eu já tinha ido semana passada porque eu não sou negligente com saúde. Eu suspendi a minha atividade física, peguei leve, mas dei uma pioradinha, porque veio aquele final de semana muito frio, né? Tá havendo uma oscilação, né, de temperatura muito grande e eu sou alérgica. Há muito tempo que eu não tinha, mas eu comecei a tomar o remédio que ela passou e eu, graças a Deus, melhorei muito. Mas eu estava assim, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. E aí as dificuldades vêm. E tem momentos que às vezes as dificuldades vêm muito em volume. E a gente pensa assim, nossa, quando tudo isso vai passar, né? E aí, nesse item, qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Será que algumas vezes a gente pensa assim? Olha, quando eu falo aqui em casa, esse dia eu estava falando, né? Meu marido também está doente, mas ele já vem há muito tempo com a sinusite, mas ele não para de nadar na friagem, né? De 6 horas da manhã, à noite, pode estar nevando, que ele vai, mas aí ele se expõe, né? Aí ele já estava há muito tempo ruim. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí o Bruno falou assim para mim, tô eu aqui de novo. Eu falei, pô, pior que é essa frase mesmo. A gente não faz isso? Meu Deus, estou eu aqui de novo, pedindo. E qual pai que dá algo que vai fazer... Eu estou falando de pessoas, gente, dignamente conscientes do seu papel emocional diante de um filho, né? Imagine Deus, se ele vai dar a cada um de nós algo que a gente não possa suportar ou que seja ruim para nós. Então, nos momentos mais difíceis, vamos lembrar que nós estamos assistidos. E que é claro que se a gente se equivocou, nenhum ser humano, como diz Hamed, deseja ser infeliz intencionalmente. Nenhum ser humano quer ser infeliz intencionalmente. Então, se a gente em algum momento se equivoca e vem o desafio, vamos lá, vamos corrigir. Como eu estava dizendo, o passado eu não vou consertar. Eu não tenho como corrigir lá atrás, mas eu posso olhar para ele, lembrar que aquilo não é legal e não repetir. E olhar para frente. Essa ideia do carro, dos retrovisores, ela é muito boa. Porque para trás eu olho, né? Quem dirige sabe que ficar sem um espelho. Quando eu aprendi a dirigir, tinha o daqui de cima e o do lado. Aí, quando os carros começaram a sair com o outro retrovisor, eu falei, para que tanto, meu Deus? Eu não vou conseguir me entender com 3, como é que eu vou olhar? E a gente, hoje, se quebrar aquele vidrinho do canto, que é até proibido a gente andar sem, mas se você ficar sem, você perde a conexão com o que está aqui do teu lado. E a ideia do carro também nos traz a ideia de que nós temos ponto cego. O carro também tem um ponto cego, que a gente não consegue ver em alguns momentos que tem um carro encostadinho na gente. São esses pontos cegos que nós temos que iluminar dentro de nós. E fazermos essas perguntas que Jack Cornfield fez de forma brilhante nessa meditação. Depois, se vocês quiserem, eu tiro foto para vocês. Como costumo tratar essa dificuldade?
como tenho sofrido com a minha resposta à reação dessa dificuldade. É só a gente trazer uma dificuldade da nossa vida. Pega uma só, não precisa fazer a lista toda, não. Como eu tenho lidado com isso? Eu já aprendi a lidar com essa. Eu estava no Amigão recentemente e uma mãe perguntou para a moça, atendente, que presente ela compraria para uma criança de 6 anos. Aí e eu estava perto, assim, nos jogos e tal. Aí ela estava assim, perdida. Eu falei: olha só, esse jogo é muito bom aqui, ó. A criança gosta muito. A minha neta, que é pequenininha, já gosta. Ele, que já é maior. Ah, mas ele é autista. Aí eu falei assim: então agora você já sabe o que você pode, por exemplo, barulho não é legal, coisa que ele tenha que gastar um tempo maior, se ele for impaciente, ele vai abandonar, né? Então tem alguns requisitos básicos, e aí vai depender do espectro de cada um. Aí ela fez uma cara assim, meio assim de tristeza, né? É porque eu soube recentemente que ele é autista. Aí eu falei: poxa, que bom que você teve o diagnóstico. Agora, porque agora você vai poder cuidar do seu filho sabendo que ele tem determinadas limitações. E aí não é birra, não é pirraça, não é uma questão de, nossa, você é antissocial. Não, ele tem uma bateria social, acaba rápido. Respeita, estimula, mas respeita. Todos nós temos questões que precisam ser cuidadas com delicadeza, com amorosidade, com compassividade. Se aquela pessoa na minha família, ainda que não tenha nenhum diagnóstico, mas ela tem uma dificuldade em estar no meio de muita gente, a gente fica: ai, vem para cá, você é assim, você é bicho do mato, você é isso. A pessoa tem que estar lá no meio, tem que fazer como todo mundo funciona. Acolhe. Acolhe quem não funciona como nós. Tem uma frase de Sócrates que diz assim: ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que faz ou que estão ao seu alcance, continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. Precisamos melhorar. Precisamos dar a chance daqueles que estão com a gente, que erram, de também mostrar o seu melhor lado. Não foi isso que Jesus disse? Dá a sua melhor parte quando ele diz que é para mostrar a sua outra face. Dá a tua melhor parte, né? E fazer o nosso melhor, o melhor que tiver ao nosso alcance. E aí, naquela mensagem ainda dos 3 imperativos, ou seja, é preciso fazer, né? É imperativo. Aprender a buscar o bem legítimo. Será que eu tenho feito o bem legítimo ou eu tenho feito o bem só para mim? Será que de alguma maneira eu estou fazendo a barganha com Deus? Eu dou aqui para poder ter ali? Não bastará rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo. Então, não adianta, se eu não sei para onde eu quero ir, não adianta. É como eu colocar aqui no meu telefone o GPS, ele me perguntar para onde eu quero ir, e eu colocar X, 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 mas eu quero que ele me leve. Eu tenho que dizer para onde eu vou. E cadê o nosso GPS? Está esculpido na nossa consciência. Está tudo aqui. A gente só precisa iluminar. Para isso, a gente vai precisar de uma dose cavalar de humildade. Entre outras coisas. Como fala aqui Emmanuel, de bondade, bondade para conosco. Porque essa bondade para com todo mundo, e na hora que eu tenho que cuidar de mim eu não faço, isso é uma falsa bondade. Porque se eu não tenho um autocuidado, eu não vou conseguir ter cuidado com ninguém. Vou ter um cuidado relativo. Então é preciso que comece em mim. Para eu poder amar, eu tenho que também me amar. E me amar não é ser autocentrado. Não é. Não é, é diferente de ser ególatra. Então, quando Emmanuel diz: pedi, buscai, batei,
peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Essa animalidade está aqui, né, no nosso cérebro reptiliano. Ela é útil para a preservação da espécie, mas eu acho que em breve nós não vamos nem mais fazer uso dessa parte, nós vamos estar tão mais evoluídos, nós vamos fazer, é que nem o dente siso, tem muita gente que já nasce sem ele, já não tem mais utilidade, segundo os dentistas, tá? Que isso aí não é ideia minha, não. E aí, nós precisamos sair do primeiro andar do cérebro, que é desses impulsos, das sensações. A gente vai visitar, sim, porque faz parte, nós estamos na Terra, mas nós precisamos sair da animalidade primitivista, da disputa, do poder, da última palavra, de quem pensa diferente de mim eu não tolero, eu afasto, de que tudo com a força a gente resolve. A gente está vivendo um momento que a gente precisa muito incorporar isso, porque uma palavra que você diga muda tudo. Tem uma autora, né, vocês conhecem, com certeza, que ela tem alguns livros, né? Eu tenho pelo menos 2 aqui comigo, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e Histórias Lindas de Morrer, da Ana Cláudia Quintana. Eu não sei se vocês já ouviram. Ela é uma médica de cuidados paliativos, né? E ela tem uma amorosidade. Esse livro tem uma palestra dela, se vocês procurarem, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Parece até uma pessoa espírita falando, sabe? Sem nenhum conceito dogmático. Ela fala que a filha dela tinha acabado de... Ela fez uns eventos online, né, que eu participei, falando sobre a compassividade. E aí ela estava falando sobre um evento que teve quando a filha dela aprendeu a dirigir, e a filha dela estava muito insegura, muito insegura, e não queria dirigir, não queria sair sozinha, e aí ela foi, não, eu vou com você, eu vou do seu lado, você vai dirigindo até lá, na tua faculdade, eu acho, e depois eu pego o carro. Aí a menina, muito receosa, aceitou. Aí elas foram. Num determinado ponto, ela comete um errozinho bobo. E a pessoa que está atrás, um jovem, corta ela, dá uma fechada assim na frente e ela acaba batendo atrás dele. E a mãe, e aí ela, claro, né? Se ela já tinha todos os motivos para não querer, a mãe como é que vai sair desse carro? Ele fez de propósito, ela errou, porque ele provocou aquela situação. Aí ela sai, ele sai muito alterado, falando, olha isso, você viu o que ela fez, que não sei o quê? E aí ela diz que ela tirou dela uma calma, que ela disse que nem ela se reconhecia assim. Ela falou assim para ele, ok, eu já te ouvi, ela acabou de tirar a carteira, nós vamos resolver isso, está tudo bem com você? Quando ela fez essa pergunta, o rapaz desmoronou. Viu a calma dela, ela falou, olha, nós vamos resolver tudo, calma, a minha filha acabou de tirar a carteira, nós vimos a situação toda. Ela não disse, você está errado, você foi responsável, você isso, você aquilo. E ela disse que ela perguntou, você está tudo bem com você? Aí ele desmoronou, começou a chorar, disse que tinha brigado em casa, estava com um problema com a filha, um problema importante, e que pedia desculpas. É claro que isso não foi num tempo curto como eu estou fazendo, mas ele falou se desculpando de que ele tinha realmente provocado aquilo tudo. Se ela tivesse ido com toda a razão, porque ela tinha razão, a filha dela foi colocada em xeque. Quem de nós sairia do carro? Eu pensei, bonita. Eu fico às vezes xingando sozinha dentro do carro, mas xingando assim, vai bonito, tá com pressa, né? Mas é aquele vai com Deus, que não é que vai com Deus, é com raiva, né? Se eu disser que eu não faço isso, é mentira.
Ainda estou nesse processo. Eu só não... Ainda deixo passar na frente, aí eu falo de nada, porque as pessoas, na maioria das vezes, não agradecem, aí eu respondo sozinha, né? Mas quando eu erro, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Quando me deixam passar, eu agradeço, faço questão de abaixar o vidro do carro e agradecer. Hoje eu faço mais ainda para ver se aquela pessoa que de repente eu estou agradecendo não tem esse hábito e eu possa colaborar um pouco com o meu exemplo, com o meu exemplo. Então nós precisamos nos perguntar, quando Jack Cornfield fala qual a lição que essa dificuldade pode me ensinar, cada um com as suas, e vai poder tirar esse proveito, né? Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela. É nesse momento que a gente vai procurar o nosso GPS junto à espiritualidade. Está difícil? Reza. Ficou um pouco mais? Reza de novo. Os meus filhos debocham de mim. Eles são testemunhas, se eles estivessem aqui, eles iam falar isso. A minha mãe, quando a coisa está muito difícil, vai lá, procura ela no quarto, que ela fica rodeada de livro. E é verdade. Eu pego, boto uns, abro, leio, faço a prece e vou me conectando. Eu vou me conectando. E se a gente se conectar e tiver humildade, aquela grande ideia que nós tivemos, que as ideias brilhantes são nossas. As besteiras são dos obsessores, né? Nunca vem do alto. Então, se nós tivermos, a gente vai dizer assim, poxa, hoje eu acordei, aquela dificuldade que eu estava com aquela pessoa, eu estava pensando, né? A espiritualidade trabalhou a noite inteira contigo, te botou frente a frente com a criatura, trabalhou ali para você acordar melhor. Mas muitas vezes a gente já acorda reclamando da pessoa, ao invés de lembrar do que sonhou. Aí pode dizer assim, não, eu não sonhei, aquilo foi pesadelo, eu estava perdoando ela, eu não quero perdoar. Eu não quero aceitar a pessoa como ela é. Tem situações que você ouve a pessoa falar assim, eu não quero nem ouvir o nome, porque até de ouvir o nome já me faz mal. É a pessoa? É o nome? Ou sou eu? É o que a pessoa faz? Ou é o que eu faço dentro de mim que ressoa com aquilo que ela faz? Então eu preciso. E aí, para a gente encerrar, tem um livrinho que eu comprei até, fui até ver, mas não tem ano aqui, eu comprei no CEOI, que é Assimilação Evangélica, que Bezerra, né? Gosto tanto desse espírito, eu acho ele umas palavras tão simples da gente entender, tão amoroso, que ele fala do buscar, que é a questão do momento em todos os rumos do ser humano. A humanidade busca. Buscar e achareis. O que eu estou buscando? Fortunas por meios ilícitos, conforto por meios que não convêm, prazeres por métodos estranhos, a moral do bom senso, buscam amor por processos extravagantes, por processos opressores, e querem que fique cada vez mais sob meu controle. O buscar que o Evangelho nos informa, que Jesus nos inspira, é o da boa vontade. Buscar com Jesus. Buscar na compreensão de melhorar. Buscar o trabalho, a alegria cristã. Buscar a sabedoria para a elevação. O bater e abrir-se-vos-á está nas mesmas linhas. Bater em nós mesmos no sentido de que o esforço possa crescer para aprimorar as nossas qualidades. E ele termina com uma frase assim, gente. Busca, meu filho, todos os dias com Jesus, que sempre acharás com Deus. Não é bonita? Vou repetir. Busca, meu filho, todos os dias com Jesus, que sempre acharás com Deus. Então, que a gente possa, nessa noite, buscar sempre com Jesus essa iluminação dentro de nós, dessa nossa parte ainda sombria, que nós precisamos entrar em contato, que precisamos ser honestos, para que a gente possa, ao desencarnar, e nos depararmos conosco mesmo, tá? Não é com os nossos obsessores, não, porque eles já devem estar até cansados, né? É conosco mesmo, com o que nós fizemos, com a nossa consciência. A gente possa dizer, ainda tem muito para melhorar nisso. Poxa, mas eu caminhei tanto naquilo, naquilo outro.
Porque reconhecer aquilo que nós já fizemos de bom todos os dias, ao final do dia, o que eu fiz que valeu a pena? Aonde eu podia ter melhorado? Agostinho falava isso e os livros de psicologia estão todos reproduzindo, repetindo. Psicologia positiva, psicologia da gratidão, todo mundo copiando Santo Agostinho. Então, repitamos de nós também, para nós mesmos. Que nós possamos ter mais aí dias. Faltam 150 e eu acho que um dia, porque a minha paciente que me falou, tá? Que eu não vou contar dias que faltam, né? Mas ela me disse que faltavam 153. Acredito que são 152 ou 151 aí, para o final do ano. Que a gente possa aproveitar cada dia como aquele que não vai se repetir. Amanhã vai ser sempre uma nova oportunidade. E hoje, o que valeu a pena? Porque hoje, somente hoje. E tem uma poesia linda, que eu não sei de quem, que é somente hoje. Gente, beijo grande, senão eu ficava mais tempo com vocês aqui falando de história e poesia. Fiquem com Deus. Agradecemos a nossa irmã Denise por essa palestra, por essas palavras. Foi muito bom te ouvir, minha amiga, e você trouxe muito material para a gente refletir. Que a gente possa, à noite, né, começar a pensar sobre essas coisas. Eu já estava pensando aqui em algumas coisas, principalmente quando você falou em flexibilizar. Essa palavra é, para mim, uma grande dificuldade, né? Então, que a gente possa flexibilizar, refletir, colocar em prática muitas das coisas, né? E assim caminha a humanidade. E a gente vai melhorando cada vez mais. Muito obrigada, minha amiga. Dê um abraço das crianças, né? E que tua família seja abençoada, seu trabalho, e que a gente possa sempre contar com você aqui. Bem, meus irmãos, antes da gente encerrar, antes de fazermos a nossa realidade, a nossa prece de encerramento, eu quero lembrar a todos que sábado, 4h15 da tarde, nós teremos, sábado, dia 5, né? Uma palestra na nossa casa referente ao 2º Fórum de Ideias e Debates Espíritas. O tema é como conciliar as relações de poder, as questões sociais e a ética com a doutrina espírita. O expositor é o nosso amigo Gustavo Ramos. Então, aqueles que desejarem participar, o convite está aí, sábado, 4h15 da tarde. O tema é bastante interessante, não é? E se vocês quiserem divulgar o cartazinho que eu mandei para vocês, divulguem. Sábado eu mandei o link, vou mandar o link, divulguem o link também, porque nós precisamos trabalhar isso, né? A pergunta, como conciliar as relações de poder, as questões sociais e a ética com a doutrina espírita? Então, vamos ouvir o nosso irmão Gustavo e aprender um pouquinho mais. Então, nesse momento que estamos aqui encerrando a nossa reunião de hoje, mais uma vez agradecendo a nossa irmã Denise pela sua participação conosco, eu vou pedir aqui para nosso irmão Jorge fazer a nossa prece de agradecimento. Jorge, por favor, liga aí o teu microfone, meu amigo. Uma ligadinha aí, Jorge, no teu microfone. Ele está desligado. Ele está... Deixa eu ver se ele consegue. Não, eu não consigo. Ele está com dificuldade de ligar. A Carmen vai lá para ver se consegue. Carmen, leva o teu microfone, teu celular. Aí, Jorge, você não conseguiu ligar teu microfone. Então, gente, o Jorge está com dificuldade, né? Eu vou aqui fazer a nossa prece de encerramento, porque pediu para esperar. Dá para ligar aí, Jorge? Carmen também não está conseguindo, né? Eles não estão conseguindo, não. Então, vamos aqui fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos amigos espirituais que nos deram a oportunidade. Carmen ligou. Aí, Carmen, passa para o nosso irmão Jorge fazer a nossa prece. Eu não sei o que está acontecendo aqui.
quem tem dificuldade de fazer essa oração, né? Mas, de qualquer forma, Pai, me deu socorro aqui e vamos agradecer. Vamos agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais essa oportunidade que nos é dada, por mais esse momento de alegria, de satisfação, o aprendizado que nos foi oferecido. Como falou bem a Denise, o nosso maior desejo é pedir. Temos sempre pedindo e nunca nos esforçando para terceiros. E dentro dessa pedido, estamos solicitando ao nosso Pai que nos apoie, que nos fortaleça, que nos dê a serenidade, nos dê aquela luz tão importante que venha fazer o nosso crescimento. Que a sua paz, Senhor, esteja sempre a nos ajudar, trazendo a harmonia, trazendo a serenidade, não deixando que aquela excelente oportunidade que São Agostinho oferece de evoluir, de aprender, de fazer o bem. Muita paz, Senhor, muita luz, e que tudo venha acontecer no ritmo de harmonia, no ritmo de muita paz. Só temos a dizer, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, nós estamos nos despedindo aqui de todos. Amanhã estaremos de volta às 16 horas para continuarmos nossos estudos. O nosso convite para o sábado, às 4h15, está aí, que possamos contar com a participação de todos vocês. Denise, mais uma vez, um beijo no seu coração e muito obrigada, minha amiga, por você ter estado... Beijo grande. Beijo em todos. Noite, obrigada. Fica com Deus. Gratidão, Denise. Um beijo grande. Paz, que o Senhor Beijo. nos abençoe. Gratidão, amiga. Tchau, amigos. Que isso. Tchau. Graças a Deus.